Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando Doutrina e Convênios, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma nova semana aí. Nós estamos em junho, né? Do dia 16 ao dia 22 de junho, cobrindo Doutrina e Convênios de 64 a 66. E hoje a Ana não pôde estar aqui conosco. Um beijo para a Ana, que está sentindo falta dela. Temos nosso convidado super especial, o irmão César Milder. E eu tenho até uma curiosidade, o irmão César Milder é o pai da missão na qual eu servi, porque ele foi o primeiro presidente de missão da Missão Brasil Cuiabá. E eu servi... Terra Santa. É isso mesmo. E eu servi de 2012 a 2014 lá. Então, foi o terceiro presidente da missão, certo? Então, irmão César, muito obrigada por estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Estamos muito animadas. Muito obrigado pelo convite, pela gentileza. Me sinto honrado. Alguns programas de vocês, não todos. E eu fico impressionado com aquilo que vocês... Por isso que eu digo que é uma honra estar aqui. Obrigado. Obrigada. Vamos começar emocionado. Então já estou vendo que hoje vai ser muito bom. Eu acho que é um dos grandes temas também. Já vou começar. Já estou emocionada. Sobre perdão, né? Então, mas enfim, antes da gente falar tudo isso, irmão Milder, se apresenta um pouco para a gente, conta um pouquinho da sua caminhada no Evangelho de Jesus Cristo, na igreja dele, um pouquinho de você, da sua família. Okay. Bem, eu sou um converso. Me batizei com 20 anos de idade, sozinho. 4 sisters se envolveram na minha conversão, muitos missionários, Sister Teixeira, Silva, Machado, Duarte. Logo depois que eu batizei, meus irmãos batizaram. Um ano depois, eu tive o privilégio de batizar minha mãe. 8 anos depois, eu tive o privilégio de batizar meu pai. E um ano depois, a família foi para o templo. Eu batizei com 20, saí para a missão com 21 e voltei com 23, me casei com 24 e temos 2 filhas e um filho e 6 netos. Então, essa é a minha trajetória. Eu gostaria de, enquanto me introduzo aqui na reunião com vocês, pegar uma citação do presidente da BYU, o irmão Kevin Worten. Ele disse: Deus é muito bom. Deus é muito poderoso. E ele também disse, e eu acrescentaria que Deus é corajoso e é um Deus de milagres. Eu digo isso porque muito jovem Deus me chamou para ser um líder na igreja. Apesar do pouco, talvez, conhecimento, pouca experiência, né? Com 23 anos, ainda solteiro, o Senhor me chamou para ser um conselheiro de uma missão Curitiba. Eu tinha 23 anos. Eu não achava que eu era um menino naquela época, mas quando eu paro para pensar agora, eu fico pensando na coragem que o Senhor tem. Com 25 eu fui chamado para ser um bispo, com 28 eu fui chamado para ser um presidente de Estaca, o primeiro presidente da Estaca em Florianópolis. Com 36 anos, o presidente Hinckley nos entrevistou e nos chamou para abrir e presidir a missão Brasil Ribeirão Preto. E foi uma experiência única presidir a missão. Amamos aquele tempo, amamos aqueles missionários. Com 39 anos, o Senhor me chamou para ser um 70 de área. E eu servi por mais de 10 anos nesse chamado. Foi um aprendizado extraordinário. Conviver com os apóstolos, com as autoridades gerais, foi um aprendizado muito grande. Ainda no exercício do chamado Comum 70, um dia o presidente Elder Nelson, na época, nos entrevistou, eu e Daisy, e logo depois o presidente Fausto nos entrevistou e nos chamou para abrir a missão Cuiabá. E foi outra experiência fantástica. Amamos aquele tempo, os missionários. Voltamos da missão e fomos morar em São Paulo, e chegando em São Paulo, 2 semanas depois, o Senhor me chamou para ser o presidente da Estaca de novo. Então eu passei 1 década e meia da minha vida presidindo, mais de 1 década e meia da minha vida presidindo Estaca. Presidi a Estaca São Paulo Norte, lá em São Paulo. Então eu me aposentei nessa época do sistema educacional dos seminários e instituto da igreja, onde eu trabalhei como voluntário
e profissional por quase 40 anos da minha vida. Então, começamos a preparar os nossos documentos, o green card, para morar aqui nos Estados Unidos. E aí o senhor nos chamou para presidir o CTM. E foi uma experiência. O CTM é uma experiência. Vocês, quem fez missão aqui? Só você fez. Foi uma experiência extraordinária. Tivemos 6.500 missionários lá e foi uma experiência. Nós amamos cada minuto lá no CTM. Foi ímpar, foi diferenciado. Então, quando acabamos a nossa missão no CTM, viemos finalmente morar aqui em Utah. Aí quando nós chegamos aqui, ficamos 1 ano e então o presidente Nelson nos entrevistou no dia 6 de janeiro de 21 e falou, olha, o senhor está chamando você, César, e Daisy para presidir o templo em Manaus. Aí fomos para Manaus, que foi outra experiência que é difícil de descrever o que significa presidir um templo, servir num templo. E aí quando acabamos a missão, em setembro passado agora, finalmente chegamos aqui e agora estamos aqui. Então, um pouco de férias agora. Não fala muito não, porque já vai receber uma ligação. Por isso que eu citei o irmão Ortin, o presidente da BYU, que ele diz que Deus é bom, é muito bom. Deus é muito poderoso, e eu digo, muito corajoso. E ao dizer todos esses chamados, eu coloco o que Paulo disse, né? O apóstolo Paulo disse, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para fazer a obra dele. E eu vou acrescentar mais uma escritura. Se estáis dispostos a servir, sois chamados ao trabalho. Que é isso, é o seu coração, né, irmão? Me lembra muito de Joseph, né? Assim, ele começou cedo também. Então, o Senhor, ele vai lapidando. Né? O que me impressiona é que quando fala das coisas fracas do mundo, eu penso nos jovens, que Deus usa os jovens para fazer, e Deus usa os velhos também. Aos olhos do mundo, quem é mais fraco? É os velhos ou os jovens? O mundo olha dessa maneira, mas Deus faz os milagres dele. Então, esse sou eu, não sei se eu me apresentei corretamente para vocês. Com certeza, muito obrigada. Acho que é um grande exemplo para nós de servirmos, né? Embora tenhamos as nossas imperfeições, e é isso que a gente vai ver hoje, né? O Senhor não está procurando 100% perfeição, mas Ele quer um coração, né? Ele quer o nosso coração. Então, o tema da semana é o Senhor requer o coração e uma mente solícita, né? Então, como a Carol mencionou, o Senhor quer o nosso coração e a nossa mente, porque muitas vezes a gente não vai agir de acordo com todo o conhecimento, às vezes, que a gente tem, ou todo o testemunho que a gente tem, né? Então, a gente sabe que o Senhor quer de nós isso que a gente está falando, né? Então, para dar um início aqui, um resumo do que estava acontecendo entre a sessão 64 e 66, fala assim, eu queria ler essa parte da introdução mesmo do Vem Segue. No calor terrível de agosto de 1831, vários élderes estavam voltando da terra de Sião, no Missouri, para Kirtland. Os viajantes estavam com calor e cansados, e as tensões logo se transformaram em brigas. Parecia que levaria muito tempo para edificar Sião, uma cidade de amor, união e paz. Felizmente, edificar Sião, no Missouri, em 1831, ou em nossos corações, em nossa família, em nossa ala hoje em dia, não exige que sejamos perfeitos. Em vez disso, de vós é exigido que perdoeis, disse o Senhor. Ele requer o coração e uma mente solícita, e ele requer paciência e diligência, pois Sião é edificada sobre o alicerce das pequenas coisas, realizadas por aqueles que não se cansam de fazer o bem, como você falou, né, irmão Milder? Então, a gente fica pensando na nossa caminhada, na nossa jornada, né, nessa vida terrena, e quantas coisas a gente já não passou, e quantas dores a gente também já não passou, né, imperfeições. Eu gostaria de mencionar quão importante, quão especial é o currículo da igreja. Certa vez eu estava viajando com o presidente Aire, fiquei 6 dias viajando com ele. Foi uma experiência única, maravilhosa, um aprendizado em cada gesto dele, cada palavra, cada reunião. E ele mencionou uma das coisas que eu e ele conversamos, porque ele foi do sistema educacional da igreja por muitos anos, ele foi o líder do sistema educacional da igreja. Ele mencionou do currículo, como o currículo da igreja é inspirado. E quando eu estava estudando a aula, eu observei aqui
sobre isso. Considere ao estudar Doutrina e Convênios 64, do 1 ao 11, e aí o currículo diz o seguinte, né? Lá, pense em uma ocasião em que o Senhor o perdoou. Pensa nisso. Eu não sei vocês, mas eu tenho tanta gratidão e amor, porque o Senhor já me perdoa tantas vezes, né? Das minhas imperfeições. E aí o currículo diz assim, a pergunta, como você se sentiu? Que coisa extraordinária, que pergunta inspirada, né? Diz assim, há alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você ainda não perdoa e que você precisa perdoar? Outra pergunta, por que perdoar os outros pode ser tão difícil? Por quê? E aí diz, o que o ajuda a superar essa dificuldade, ou seja, a dificuldade de perdoar alguém que machucou, que magoou, que ofendeu você? Outra pergunta que diz aqui, que verdade sobre o perdão, Doutrina e Convênios 64, do 1 ao 11, parece importante para você? Em sua opinião, por quê? Por que que o Senhor exige, a palavra é essa, exige, que perdoemos todos os homens? Então aí começa a sessão. Se vocês me permitirem, eu gostaria de ler. Então eu vou ler o versículo 1 ao 11 da sessão 64, vou fazer algumas alterações, algumas pequenas aplicações, breves comentários, tá bom? O Senhor diz assim, eis que assim diz o Senhor vosso Deus, ó élderes da minha igreja, ó membros da minha igreja, atendei a minha vontade concernente a vós. Ó élderes, ó membros da minha igreja, ouvi o quê? Ouvi a minha vontade concernente a vós. Recebei minha vontade concernente a vós. E diz no 2, pois em verdade vos digo, desejo que vençais o mundo. Ou seja, o Senhor deseja que eu vença o mundo. O Senhor deseja que eu sobrepuje o homem natural que está em mim. O Senhor deseja isso. Portanto, diz o Senhor, terei compaixão de vós. Sou tão grato por isso. Terei compaixão de vós. E diz no 3, há entre vós aqueles que pecaram, como há entre nós hoje aqueles que pecaram. Mas em verdade eu digo que, por esta vez, para minha glória, para a salvação das almas, perdoar-vos-ei vossos pecados. E diz no 4, serei misericordioso convosco. E aí o Senhor explica por que Ele é misericordioso conosco. Pois a vós dei o reino. Pensa bem, nós somos partes do reino de Deus na terra. Bilhões não sabem desse reino ainda, mas nós somos parte dele. O Senhor disse no 5, e as chaves dos mistérios do reino não serão tiradas do meu servo Joseph Smith Jr. pelos meios que designei, enquanto ele viver, caso ele obedeça às minhas ordenanças. Então o Senhor faz uma advertência, há os que sem razão procuram falhas nele. Felizmente eu acredito que são poucos, mas infelizmente às vezes em algumas alas e ramos, estacas da igreja, tem aqueles que ficam procurando falha no presidente, no bispo, na irmã da Sociedade Socorro, da primária, ficam procurando falhas. Isso não agradou o Senhor nem no passado, não agrada hoje, não vai agradar nunca. E eu quero só chamar a atenção desse versículo porque João, o apóstolo João, registrou no Apocalipse 12:10, ele diz, o acusador de nossos irmãos foi expulso. E o Senhor explica, e João explica, os acusava de dia e de noite. Que não tenhamos esse espírito de acusar, esse espírito de encontrar falhas, como foi no passado. De fato, isso começou com Caim, né? Começou, já não é algo novo, mas é algo que não agrada a Deus. O que nós temos que entender é que aquele líder, Joseph não pediu para ser o profeta, o bispo não pediu para ser o bispo, a presidente das moças não pediu para ser, ela foi chamada por Deus. Então, ficar buscando falhas. Quando Deus chamou aquele líder, ou aquela líder, o Senhor já sabia das virtudes e dos defeitos, mas ainda assim Deus o chamou. Então não cabe a você ficar atirando pedra, por assim dizer. O Senhor usa pessoas imperfeitas, como eu, como vocês, como milhões, para fazer a obra dele. Ele usa as coisas fracas, as coisas falhas, porque Ele é Deus. Então eu só queria chamar a atenção. Eu vou continuar com o 7, que diz assim, falando ainda de Deus, contudo ele pecou. Mas em verdade vos digo,
eu, o Senhor, perdoo os pecados daqueles que confessam seus pecados perante mim e pedem perdão, se não pecaram para a morte. Meus discípulos, aí o Senhor vai explicando, nos dias antigos, procuraram pretextos uns contra os outros, e em seu coração não se perdoaram. E por esse mal foram afligidos, e por esse mal foram severamente repreendidos. Portanto, diz o Senhor no 9, digo-vos que deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa seu irmão suas ofensas está em condenação diante do Senhor. Aí o Senhor explica por quê. Pois nele permanece o pecado maior. Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós, de você, de mim, de nós, olha o termo, é exigido que perdoeis a todos os homens. E deveis dizer em vosso coração, que julgue Deus entre mim e ti, e te recompense de acordo com os teus feitos. Se nós olharmos no próprio currículo da aula que prevê, tem ali um discurso do Elder Holland, chamado Ministério da Reconciliação, uma pérola. E ali o Elder Holland diz o seguinte, perdoai e sereis perdoado, ensinou Cristo na época do Novo Testamento. Mas é muito interessante também o que o Elder Holland coloca. Ele nos ensina muito, é um grande professor. Ele disse, no entanto, é importante para alguns de vocês que estejam vivendo em verdadeira agonia, entendam o que ele não disse. Então, veja bem, tem o que ele disse e o que ele não disse. Ele não disse, não vos é permitido sofrer uma dor real devido às experiências arrasadoras que sofrestes nas mãos de outro. O Salvador não disse que não vos é permitido sofrer uma tristeza verdadeira devido às experiências arrasadoras nas mãos de outros. E aí o Elder Holland acrescenta, o Salvador também não disse que a fim de perdoar completamente, deveis vos envolver novamente em um relacionamento nocivo. Ele disse que o Salvador não disse que a fim de perdoar completamente, deveis voltar a viver uma situação abusiva, uma situação destrutiva. Então é muito importante às vezes entendermos esse contexto, porque às vezes as pessoas se sentem culpadas por algumas coisas nesse sentido. E o Elder Holland esclarece muito bem. Se você pegar na mesma aula o discurso da irmã Christie, Grinaldas por Cinza, o caminho da cura do perdão, ela cita o presidente Russell M. Nelson. E ela diz assim, o presidente Russell M. Nelson ensinou que o Salvador nos oferece. O que o Salvador oferece, diz o presidente Nelson? A capacidade de perdoar. Eu não consigo perdoar. Não. O profeta diz, olha, o Salvador oferece a você a capacidade de perdoar. Porque se fosse por nós, a gente nem ia conseguir realmente. A gente tem que ser através dele, né? Precisa ser. Sem ele, nós já perdemos a batalha. Nós não temos a capacidade. Não adianta desistir, né? O Senhor nos deu esse poder de poder, né? Yeah. Poder perdoar. E a irmã Christie diz assim, citando o presidente Nelson, o presidente Nelson ensinou que o Salvador nos oferece a capacidade de perdoar. E aí ela mostra a citação do presidente Nelson. Por meio de sua expiação infinita, é possível perdoar aqueles que nos magoaram. Por meio de sua expiação infinita, é possível perdoar aqueles que nunca aceitarão a responsabilidade pela crueldade que demonstraram a vocês. Alguns nunca vão assumir. Não espere, ele não vai. Mas ainda assim o Senhor vai te dar a capacidade de perdoá-los. O presidente Nelson diz assim, mas o Salvador concederá a você, a mim, a nós, a capacidade de perdoar qualquer pessoa que os tenha maltratado de alguma maneira. Assim, diz o presidente Nelson, os atos ofensivos delas não podem mais prejudicar a sua alma. Porque se você não perdoa, a sua alma vai ser prejudicada. Eu quero
dizer o seguinte, que às vezes nós nos esquecemos de quem somos. Nós nos esquecemos do nosso potencial divino. Nós esquecemos que nós somos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Veja bem, de um Deus. Nós temos essa natureza divina. Nós nascemos para ser reis e rainhas. Nós nascemos para ser sacerdotes e sacerdotisas ao Deus Altíssimo. Nós carregamos conosco esse potencial divino. Então eu diria para as pessoas que estão nos assistindo, por favor, nunca deixe de acreditar nisso. Nunca deixe de acreditar no teu potencial divino. Não esquece disso. Não esquece a tua natureza divina. Não esquece quem realmente você é. Não é o que as pessoas dizem, o mundo fala. É aquilo que é real, que você é. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. E eu acho que, como filho de Deus, todo mundo tem essa capacidade de perdoar. Claro, a gente vai conseguir pela expiação do Salvador, mas todo mundo que se dispõe, né, o Senhor vai ajudar a perdoar. A gente sabe que a vida é feita de relacionamentos, né, com pessoas, como você falou, fracas, né, imperfeitas. E todo mundo aqui está nessa batalha. E a gente, às vezes, todo mundo tem uma fraqueza, né, que está superando, que tem alguma coisa, né? Tem pessoas que são mais ríspidas no falar e às vezes fala sem pensar, que precisa de mais um filtro. Ou às vezes com a família, né? Às vezes com a família a gente tem aquela liberdade de sair falando o que pensa e tudo mais. E aí, né? Aí a gente tem que lembrar daquele discurso que as palavras importam, porque a gente realmente tem que se controlar no momento da ira. Mas é impressionante, assim, como a gente, acho que todo mundo aqui já perdoou alguém, né? E a gente já precisou de perdão também. Sim. E aí ele fala até no 12, né? Ele vai falar sobre o arrependimento aqui, que ele fala, aqueles que não se arrependerem de seus pecados e não os confessar, trareis perante a igreja e fareis com ele conforme vos dizem as Escrituras, seja por mandamento ou por revelação. E é exatamente isso. Quando a gente se arrepende, a gente precisa do perdão, né? Quando a gente dá o perdão, a gente usa a expiação para também nos ajudar. Né? Na verdade, os dois envolvem muito a expiação. Uhum. Mas eu fiquei pensando, né? Por que o Senhor... tudo aqui, o que mais importa são as pessoas, né? Assim, a gente nunca vê num velório alguém falando que se arrependeu de ter trabalhado, né? De ter trabalhado mais. Não, sempre é o tempo, né? O tempo que eu gastei com os meus filhos, é o tempo que eu construí um relacionamento com alguém. E que importante, eu acho, essa lição aqui, né, de perdão, porque realmente, às vezes, é difícil, né? Tem perdão, às vezes, que leva tempo. Uma coisa nociva, né? Um abuso, uma coisa, um relacionamento que, às vezes, envolve crianças inocentes. Então, tudo isso, né? Tem coisas, assim, que é só pelo Senhor mesmo, que a gente tem que entregar para o Senhor e falar, me ajuda a passar por isso, me ajuda a perdoar essa pessoa. E eu tenho um testemunho do perdão, assim, já aconteceram situações na minha vida, né, também que eu precisei de perdão e tive que perdoar, que eu acho que sempre é os dois que precisam no final, né, sempre tem a gente precisa. Eu acho que o perdão, a gente precisa do perdão todos os dias, né, quando a gente reconhece que a gente precisa ser, a gente sempre tem que melhorar de alguma forma, né, mas Cristo já fez essa graça pra gente, né, pra gente se reconhecer. E é tão maravilhoso quando o perdão acontece, né? Quando você pode passar pela pessoa, vocês se abraçam, tem aquele respeito e começa a desenvolver o amor. Você começa a olhar como o Senhor olha para ela, né? E é mútuo, né? Talvez a mesma coisa, assim. E eu até perguntei, uma vez eu já falei no episódio para vocês, né? Que eu falei com uma psicóloga e eu falei, nossa, por que às vezes a gente tem esses desentendimentos, assim, né? E ela falou assim, 50% das pessoas que você vai passar na sua vida, infelizmente, às vezes vai ter alguma coisa, né? E mesmo na família. E eu falei, é verdade, né? E eu acho que isso é um modo do Senhor também nos moldar como pessoas aqui na Terra, né? Para que seja perfeito. Fico pensando, Joseph, né, nesse começo, quantas coisas ele não teve que superar, quantas pessoas contra ele, e ele teve que perdoar e ser perdoado, né, porque imagina... Às vezes ele pode ter sido ríspido também, né, e o senhor fala que ele errou também, mas eu acho que foi por causa dessa questão, que eles tiveram desentendimento, eles estavam frustrados, né, com a viagem e tudo, e ele pode também ter sido grosso. Pode. Mas eu acho interessante, que você me lembrou de um livro que a gente está estudando, fora do podcast, né, que é um livro que a Laís recomendou, que em inglês é Believing Christ, né, acreditando em Cristo. Não é acreditar, né, em Cristo, acreditar em Cristo.
Então, no sentido de que a gente tem que ter confiança no que ele está falando, que ele vai nos ajudar, que ele veio para nos resgatar, né? Que ele dá esse poder para a gente através dele, né? De poder perdoar e de ser perdoado. Que é através dele, ele está dando esse poder, né? Então, é interessante que, nossa, foi muito interessante ler esse livro, porque é exatamente isso, a gente tem que ter mais confiança de que ele fez isso por mim, por você, e não só pela Laís, só pela Carol, é por nós. Assim, a gente tem que internalizar isso, a gente tem que acreditar nisso. E quem sou eu para não perdoar, né? Posso mencionar como que ele vai nos dar essa força, esse poder? Eu quero usar 2 versículos do último capítulo do livro de Mórmon e uma citação do Elder Bednar. Quando eu orava sobre isso aqui, o sentimento que veio no meu coração é que tem muitas pessoas precisando ouvir sobre isso. Por isso que eu estou insistindo um pouco nesse assunto aqui. O Elder Bednar disse há uns anos atrás que quando você estiver estudando as Escrituras e aparecer na Escritura a palavra graça, você coloca poder capacitador, substitui. Ele disse que isso vai alargar o teu entendimento sobre o poder da graça. Então, se você pegar o último capítulo do livro de Mórmon e for lá no versículo 32 e fizer esse exercício 32 e 33 de substituir a palavra graça por poder capacitador, a nossa visão de como esse poder de Cristo, o poder da expiação, vai chegar até mim para fazer eu vencer a mim mesmo. Diz lá, sim, disse Moroni, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele e negai-vos a toda iniquidade. E aí então Moroni faz aquele exercício do se então. E se vos negardes, no 32, se vos negardes a toda iniquidade, e se amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. Ou seja, então o seu poder capacitador, o poder de Cristo que vai me capacitar, o poder da expiação, o poder da graça, vai ser suficiente. E aí Moroni acrescenta, e por sua graça e por seu poder capacitador, podeis ser perfeitos em Cristo, incluindo em perdoar, ganhando a capacidade de perdoar. E Moroni acrescenta, e se pela graça de Deus, ou seja, se pelo poder capacitador de Deus, fordes perfeitos em Cristo, não podereis, de modo algum, negar o poder de Deus. E aí Moroni diz, e novamente, sendo repetitivo, querendo nos ensinar essa última lição, porque ele estava se despedindo, e só fazendo um parênteses, o presidente Hinckley, eu assisti muitas reuniões com ele, nos treinamentos dele, ele sempre dizia para nós, a repetição é a lei do aprendizado. Por isso que o Moroni está aqui repetindo, né? Então ele diz, e novamente, ou seja, estou repetindo, ele diz, né? E novamente, se pela graça de Deus, ou seja, se pelo poder capacitador de Deus, fordes perfeitos em Cristo, e se pela graça de Deus, poder capacitador de Deus, não negardes o seu poder, consequência, então sereis santificados em Cristo, pela graça, pelo poder capacitador de Deus. Aí Moroni explica como que isso vai se dar. Por meio do derramamento do sangue de Cristo. Aquilo que ocorreu naquela quinta-feira à noite no jardim e aquilo que ocorreu na sexta-feira quando o Salvador estava pregado na cruz. Por meio do derramamento do sangue de Cristo que está no convênio do Pai para a remissão de vossos pecados. A fim do quê? E Moroni diz, a fim de que você e eu, a fim de que vos torneis santos sem mácula. Então esse poder está disponível para nós. Está disponível. Se nós voltarmos... Eu quero, se vocês permitirem, eu quero insistir agora ainda nesse assunto. E, por favor, me interrompam quando vocês acharem necessário. Voltando ao que disse a irmã, agora, Christie, da Sociedade de Socorro, um discurso maravilhoso que ela deu em outubro de 22, que faz parte da aula. Ela cita o presidente Nelson, e ela diz assim, o presidente Russell M. Nelson ensinou que o Salvador nos oferece a capacidade de perdoar. Ou seja, esse poder capacitador da graça. O Salvador, ele oferece a você, ele oferece a mim, ele oferece a nós esse poder. Está lá pronto. Eu sempre digo que às vezes somos por favor, não quero ofender ninguém com o termo que eu vou usar, talvez não é adequado, somos um pouco ignorantes sobre o poder da expiação. Eu uso a expiação para obter o perdão dos meus pecados e eu preciso, desesperadamente. Mas eu também tenho que usar o poder da expiação, o poder da graça, para me qualificar a vencer esse homem natural. Porque, senão eu vou ficar pedindo perdão
e o homem natural vence de novo. E a graça me eleva, me fortalece, me faz eu vencer a mim mesmo. Meu Deus, eu tenho uma pergunta, né? Por O favor. senhor foi presidente de destaque e tal, e a gente sabe que na igreja, quando a pessoa quer se confessar, né? Quando fala, né, pra gente se confessar com o bispo e tal, e muitas pessoas têm uma visão que isso é constrangedor, que é vergonhoso, que talvez, né? E Se eu já pedir perdão para o Senhor, é o suficiente. como assim que a gente pode passar para as pessoas, elas podem entender esse poder da expiação, que é um privilégio o líder ajudar a tirar esse fardo, né, dessa pessoa. Como que o senhor que já participou, imagino que já participou de muitos conselhos disciplinares, e como foi ter visto assim a mudança da pessoa como um líder, assim, como esse poder da expiação realmente assim agiu, né, para as pessoas poderem entender assim. Esse é um dos privilégios quando você tem chaves. Você pode ver o poder da expiação, porque Deus deu as chaves para nós para que a expiação de Cristo possa beneficiar, abençoar a vida das pessoas. Essa é a razão que o profeta tem as chaves, que os apóstolos, o bispo, o presidente do quórum tem as chaves, para que a expiação chegue nas pessoas. Então, às vezes as pessoas têm que confessar. A pessoa tem que partir do princípio que aquele líder que está ali ouvindo representa o Senhor. Olha para ele como um representante, não como o irmão que talvez não faz isso ou não faz aquilo, não. Olha para aquele líder como aquele homem que Deus... Porque o que você precisa do líder é das chaves dele. E aí, então, com aquelas chaves, esse líder vai ministrar você e vai viabilizar uma maneira da expiação curar você. Por isso que não é o líder que cura, é a expiação que cura. A chaves é dada para que ele possa usar essas chaves para abençoar a vida. Então, olha para aquele bispo como alguém que representa o Senhor, né? E as ações disciplinares, por que tem uma ação disciplinar na igreja, que agora acho que até mudou de nome, não me recordo o nome, mas a razão é para que a expiação possa chegar na vida daquela pessoa, curar aquela pessoa. Eu vi tantas transformações ao longo da minha vida, pessoas que fizeram coisas terríveis, mas se arrependeram, confessaram, passaram o tempo necessário da cura e a expiação o curou. E uma das coisas que eu acho mais extraordinária no Evangelho é quando diz assim, ó, e eu, o Senhor, não mais me lembro. Eu fico pensando, como é que um Deus que sabe tudo e não mente, esse Deus diz que não vai lembrar? Pensa nisso, ele não vai mais lembrar. Então, eu acho extraordinário isso. Eu posso voltar aqui? Porque isso aqui me parece muito importante, da irmã Cristi. Essa irmã deu um discurso fantástico. E ela diz assim, que o presidente Nelson ensinou que o Salvador nos oferece a capacidade de perdoar. Porém, disse ela, perdoar uma pessoa, e isso é importante que as pessoas entendam, perdoar uma pessoa não significa que nos colocamos em uma situação em que continuaremos a ser magoados. Tem que ter esse entendimento. Ela disse mais, ela disse, outra coisa que ela ensina sobre isso, ela diz, o tempo de cura é individual. Você tem um tempo para ser curada, eu tenho outro. Cada pessoa tem um tempo para ser curada. E ela diz, e não podemos julgar o tempo dos outros. Mas como que pode? Ela ou ele sofreu isso e ainda não perdoou? Não, é individual. Cada um tem o seu tempo. E ela disse mais uma coisa importante, a irmã Cristi. Ela disse, é importante nos permitirmos o tempo necessário de cura. Eu tenho que me permitir esse tempo. Porque não adianta eu olhar para aquele irmão que perdoou fácil e talvez eu estou tendo dificuldade. E ela disse, é importante sermos bondosos com nós mesmos nesse processo. Eu quero só ler uma citação que tem a ver com isso, da gente ser bondosos com nós mesmos. Conosco mesmo. O Elder Holland, no discurso de abril de 2013, que é no discurso que eu creio, Senhor, ele fala, sejam pacientes com as fraquezas humanas, e as suas próprias, bem como as daqueles que servem com vocês em uma igreja que é liderada por homens e mulheres voluntários e mortais. Com exceção de seu perfeito Filho unigênito, as pessoas imperfeitas sempre foram tudo que Deus teve para usar em sua obra. E isso deve ser terrivelmente frustrante para ele, mas ele sabe lidar com isso. E devemos fazer o mesmo. Quando vocês virem imperfeições, lembrem-se de que a limitação não está na divindade da obra. E aí ele conta que, como um talentoso escritor sugeriu, quando a infinita plenitude é derramada, não é culpa do óleo que haja alguma perda,
porque os recipientes finitos não conseguem contê-lo na sua totalidade. Esses recipientes finitos incluem cada um de nós, portanto, sejamos pacientes, bondosos e estejamos prontos a perdoar. É maravilhosa. E é isso, nós temos que ter essa percepção, sabe? Às vezes somos bondosos com todo mundo à nossa volta e esquecemos de ser bondosos conosco. Nós também precisamos dessa bondade, dessa paciência conosco mesmo. Ela diz assim, então, ela diz, testifico que a irmã Cristi diz que o maior exemplo de amor e perdão é o exemplo de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o exemplo perfeito. E ela explica que em amarga agonia disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe, às vezes nós não entendemos bem o contexto em que Jesus Cristo pronunciou isso. Parece que ele chegou lá e falou, não, pare um pouquinho. Ele fez 7 pronunciamentos na cruz, quando ele estava crucificado. São 7 discursos poderosos. O primeiro é esse. Mas qual é o contexto que isso ocorreu? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para você entender o contexto, você tem que avaliar o que... Quando ele disse isso, é sexta-feira, um pouquinho depois das 9 da manhã, quando ele foi levantado na cruz. O que ocorreu nas horas que antecederam isso? Talvez nas 12, 15 horas que antecederam isso. Veja bem, nós temos que chegar na quinta-feira, no fim do dia, quando ele se reuniu com os apóstolos no espaçoso e mobiliado salão para celebrar a Páscoa. E ali, com muita tristeza no coração, ele diz o seguinte, um de vós que comigo se assenta, há de me trair. E a Escritura diz que um após outro, os entristecidos apóstolos disseram, porventura sou eu, Senhor? E diz que Judas, de uma forma hipócrita e desafiadora, também disse, por acaso sou eu, Senhor? E Cristo diz, tu o dissestes. Pensa na tristeza do Salvador naquele momento, na tristeza dele, um homem que ele chamou, que ele amou, que ele treinou, que ele ensinou, que viveu ao lado dele, dia a dia, agora vai traí-lo. Cristo entende de traição. Se você já foi traída ou traído um dia, precisa saber que o Salvador está pronto para te ajudar, porque ele entende desse assunto. As Escrituras dizem também que depois, então, ele abençoa o sacramento, ele distribui, ele lava os pés dos apóstolos, ele canta um hino, faz oração intercessória e ele sai para o jardim do Getsemane. Chegando no jardim, ele deixa 8 apóstolos fora, Judas já estava consumando a traição, e ele entra no jardim com Pedro, Tiago e João. E as Escrituras descrevem que ali o Salvador do mundo começou a tomar sobre ele todas as dores, angústias, tristezas, doenças, injustiças, traições, tudo sobre ele. A tal ponto chegou o seu sofrimento que ele começou a suar sangue por todos os poros do seu corpo. O sofrimento é tão grande que ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Eu acredito que nesse momento... Não sei se isso é possível, a eternidade parou. Mas felizmente ele continuou e disse, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O sofrimento chegou a tal ponto do Salvador ali no jardim por nós, que o Senhor enviou um anjo dos céus para confortá-lo. A igreja não diz quem é esse anjo. Anos atrás, Elda Macon disse que possivelmente esse anjo era Miguel, que veio ali confortar o Filho de Deus. Ele volta a terceira vez naquela noite, encontra Pedro, Tiago e João dormindo. E ele diz, levantai-vos, vamos-nos. Eis que é chegado aquele que me trai. E Judas se aproximou com uma multidão armada. E o Salvador foi preso. Pedro faz ali um negócio de valentia, etc. Tal. Eu estou resumindo do resumo. E aí o Salvador é preso. E sabe o que acontece com os 11 apóstolos? Eles fogem. Eles o abandonaram. Então, se um dia você foi abandonado ou abandonada, precisa entender que o Salvador também entende abandono. Porque 11 homens que ele treinou, ele amou, ele cuidou, ele confiou, o abandonaram. Pedro decide acompanhá-lo à distância e tudo mais, depois nega o Senhor. E aí o Salvador do mundo passa toda aquela noite, de quinta para sexta-feira, sendo cuspido, torturado e esbofeteado. Um julgamento totalmente iníquo e injusto. Ou seja, Cristo entende de injustiça, porque ele foi o grande injustiçado. Se você já sofreu injustiças e tem dificuldade para perdoar, Cristo é a solução, porque ele sofreu todas as injustiças. E depois, então, ele foi condenado à morte pelos líderes judeus que não tinham esse poder. Então, na sexta-feira, bem cedo, eles levam Cristo perante o governador romano.
E lá Pilatos tenta soltar o Salvador. Mas a multidão grita, crucifica-o, crucifica-o. A multidão que no domingo anterior o aclamou rei, agora está pedindo a sua cruz. Ou seja, aquele povo o aclamou rei, menos de uma semana depois, pede a crucificação. Mais uma vez o Salvador foi traído, injustiçado e abandonado pelo seu povo. E Pilatos diz, tomai-o vós e crucificai-o. Manda açoitá-lo. Ele sofreu um açoitamento bárbaro. Os historiadores dizem que aquele tipo de açoitamento muitas vezes matava a pessoa. A pessoa morria de sangramento. Mas Cristo se levantou daquele cruel e impiedoso castigo. Coloca uma coroa na sua cabeça, de espinhos. E ele sai do palácio do governador carregando a pesada cruz, cai, levanta. E ele chega no lugar da crucificação. E ele é crucificado. E ele é levantado na cruz. E sobre essa circunstância, nesse contexto, então para mim essa frase agora ganha uma dimensão extraordinária. Quando ele diz isso, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É claro que ele se referia aos soldados romanos que obedeciam ordens. Não falava dos líderes judeus ou romanos que sabiam o que estavam passando pelo Filho de Deus. Como não amar o meu Salvador? Como não ter gratidão? O Salvador disse àquele jovem rico, vem e segue-me. Mas ele era muito rico, não pôde segui-lo. Mas quando o Salvador diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Salvador está dizendo, César Miller, vem, segue-me. Então o meu convite a você que está nos assistindo, em Cristo você pode perdoar. Pode ser perdoado e pode perdoar. Eu sei que eu me estendi muito sobre isso. Muito lindo. Eu tô até emocionada aqui, porque falar do Salvador, assim, realmente traz tanta humildade pra gente, né? Do que ele passou. E eu fico pensando, né? Judas ali, como né, o senhor falou tão bem sobre isso, ao lado dele. Eu queria tanto estar lá, sabe? E eu queria tanto estar. E hoje eu fiquei pensando, mas hoje a gente pode andar com o Salvador, né? Foi um privilégio deles naquela época, né? De estar lá, sendo ensinado por ele, amado por ele. Mas a gente pode provar desse amor hoje. E eu dei um discurso uma vez, eu estava estudando, né? Tem uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, que é uma época tão cruel e tão injusta para muitas pessoas. E tinha essas duas irmãs, que era a Corrie e a Betsy Ten Boom, e elas têm até um filme e um livro sobre isso, né, que chama The Hidden Place, que é o lugar escondido, né? Ela tinha na casa dela um lugar que ela escondia algumas famílias, e um dia elas foram pegas e foram levadas para o campo de concentração. Ela fala que naquele momento, né, eles, na hora que elas tinham que tomar banho, pediam para elas se despir, né, ficar na frente dos soldados e tal, e elas eram cristãs, e ela falou, nossa, foi tão difícil como uma mulher cristã. E ela viu e a outra irmã dela, né, falou, viu que ela estava bem frustrada, essa Corrie, e ela falou assim, Corrie, ele também esteve nu, ele foi pendurado nu, ele foi humilhado, né, e cuspido e pendurado dessa forma. Então, e ela falou assim, nossa, realmente, ela falou, e ela tem uma frase que ela falou no final, né? Ela falou, naquele momento, no inferno do campo de concentração, eu pude sentir o amor do Senhor por mim, porque Ele sabia o que eu estava passando naquele momento, né? Então, assim, quando a gente entende essas coisas, realmente faz toda a diferença, né? O nosso coração. E eu fiquei pensando, né? Nossa, mas o Judas ali do lado, né? Como que ele sentiu, como é que ele conseguiu trair o Salvador? Mas é o arbítrio, é o coração. E se a gente quer ser melhores, se a gente quer ter o caráter, né, de como o Senhor, de como é viver, né, de como é possível um dia a gente estar à altura dele, a gente realmente tem que tirar essas coisas humanas, né? Eu penso assim que hoje também estar na academia, estar fitness é muito legal, eu adoro. Mas quando isso começa a ficar um excesso, a vaidade, é muito procedimento estético, coisas assim, a gente vê que, infelizmente, parece que a gente acaba de ter o coração no Salvador. Então, à medida que essas coisas atrapalham a gente de ter o coração no Salvador, elas estão sendo prejudicial, elas estão sendo nocivas e precisam
desse corte, né? Então, também acho que fica uma avaliação para a nossa vida hoje, né? A gente está falando sobre perdão e cura, né? Mas talvez para direcionar o nosso coração, né? Será que eu, como o Salvador está falando aqui no manual, quando a gente clica lá no perdão, ele fala assim: nas circunstâncias da vida, sem dúvida seremos ofendidos por outras pessoas, às vezes inocentemente, outras vezes intencionalmente. É fácil ficar amargurados, sentir raiva e ter sentimentos de vingança em tais situações, mas essa não é a maneira do Senhor. Até quando a gente vê injustiça, né, com outras pessoas, a gente fica com raiva, a gente quer comprar, né, e não é a maneira do Senhor. O Salvador aconselhou: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. E o exemplo perfeito foi esse, né? E eu acho que quando a gente precisa de um perdão e a gente precisa dar um perdão, o primeiro passo é falar com o Senhor, é a oração, né? Não sei se vocês concordam, mas quando a gente ora, né? Até por, né? Se às vezes eu venho um sentimento por uma pessoa, fala, não, vou orar por essa pessoa, né? E eu fico vendo, assim, eu nunca conheço algumas pessoas, assim, para mim, como eu perdi meus pais, né? Meu relacionamento de irmão é muito forte com essa ligação. Eu lembro que a minha mãe, antes de falecer, né, ela fez a gente prometer que a gente ia ficar sempre unido, que a gente não ia brigar e principalmente sempre se ficar firme no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? E isso é uma coisa que me dá muita força. Eu sei que às vezes, né, como irmãos, a gente tem desentendimentos, às vezes essa, né, coisa de falar o que pensa, né? E felizmente, assim, eu e meus irmãos, a gente sempre se perdoou, a gente sempre conseguiu, né, ter esse relacionamento unido, assim, tanto em memória pelos meus pais, né, mas também pelo que a gente ama. E muito me entristece, assim, né, conheço uma pessoa que ela pediu perdão do irmão, né, e não é o tempo do irmão, talvez, né, mas eu fico pensando que triste que é para o Senhor ver os filhos dele, né, eu sei que a gente tem que respeitar e tal, mas duas pessoas retas, né, indo para a igreja, fazendo as coisas, assim, vamos perdoar, né? Vamos tentar orar, ter esse relacionamento, principalmente como irmãos, né? Como família. Acho que a família, como a gente falou, é um elo tão forte, mas é uma oportunidade grandiosa de perdoar a todo momento, né? E o Senhor, ele frisa, né, que a gente precisa desses atributos, né? A gente precisa exercer essas coisas. E como ele estava falando, eu estava até pensando, como a gente colocaria esse título desse livro, né? Acreditando no Cristo, talvez? Às vezes, só pensei que as crianças acreditam no Papai Noel, acreditam que ele vai vir, que ele vai deixar o presente, que a fada do dente vai dar o dinheiro. E por que às vezes a gente fala que a gente acredita no Senhor, mas a gente não põe à prova realmente o que ele ensinou, para sentir que aquilo realmente é verdadeiro. Eu vou fazer o que ele falou, eu vou perdoar, eu vou seguir em frente, né? E eu queria continuar um pouquinho mais no 64, onde ele está falando aqui para o povo. Lembra que ele parou a tradução um pouco, né, de Joseph Smith da Bíblia, enquanto estava no Missouri, ele estava se preparando então para voltar, né, para o Ohio, enfim. E do 31 ao 34, Lê, você pode ler para gente? E eis que eu, Senhor, vos declaro, e minhas palavras são certas e não falharão, que eles irão obtê-la. Todas as coisas, porém, deverão realizar-se a seu tempo. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Eis que o Senhor requer o coração e uma mente solícita. E os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nestes últimos dias. Não são as críticas, né? Não é a mente crítica, é a mente solícita. Uhum. Perfeito. Então, que é realmente o tema da semana, né? Porque se a gente tem essa mente, né, e esse coração solícitos, nós vamos ter o desejo de nos perdoarmos, né? Eu acho que quando era mais novinha, assim, na minha adolescência, eu senti isso, essa verdade na minha vida, que para eu sentir que o Senhor tinha me perdoado, eu precisava me perdoar primeiro. Eu precisava entender que o Senhor, Ele não mente e Ele não mais ia se lembrar daquilo. Eu precisava... Peraí, Ele falou, então é isso, Ele não vai mais lembrar. Então, quando Ele falou perdoar todos, é perdoar você, perdoar a si mesmo. Senão você está negando o poder dele, a expiação dele. Exatamente. Eu sei que é um conflito, é difícil isso, mas Cristo está lá para ajudar. Perfeito. Então eu senti essa verdade na minha vida, né? Eu apliquei e para mim foi muito desafiador, mas eu consegui
me perdoar, e aí eu pude sentir o amor do Senhor por mim, porque eu estava negando o amor do Senhor. Às vezes a gente faz isso, será que a gente para pensar? A gente fica se culpando, e aí a gente se denigre de certa forma, né? A gente se coloca para baixo. A gente se coloca numa posição em que não sou o suficiente. Eu não mereço, né? E para o Senhor não tem essa de merecer. Você merece, você é filha dele, você, né? E a gente tem essas limitações na nossa própria cabeça, né? A gente se limita muito. Mas às vezes nós pensamos que não somos suficientes, talvez todos nós lutamos com isso, mas a verdade é que ninguém é suficiente. Sem Cristo, ninguém. A gente vai olhar, mas aquele irmão, aquela irmã é tão alto. Não, ele precisa não tem ninguém que não precise de Cristo. O presidente Nelson precisa de Cristo. Perfeito. E provavelmente é o homem mais perfeito que tem sobre essa terra. Então, e tudo que o Senhor requer é isso. É a nossa mente, o nosso coração, né? E ele falou isso para esse povo, né? A gente pode falar esse povo, santos, né? No começo da igreja, com os desafios da carne, né? O calor, a raiva, a ira, né? Então, e é tão legal, eu lembrei um pedacinho do discurso da irmã... A conselheira da Sociedade de Socorro. Esqueci o nome inteiro dela, que ela só fala isso, que sacrificar o nosso orgulho, né? É requerido que nós sacrifiquemos aquilo que a gente talvez mais está segurando, né? Que é o que a gente está falando, uma raiva contra alguém. A ira, ela vai te deteriorar, correndo. Ela te correndo, enfim. E fica muito pior aquilo que você está sentindo, aquilo que na sua cabeça, naquele momento está acontecendo, do que realmente aconteceu, né? Enfim, então, a gente tem todos os motivos para seguir em frente. É claro que a gente está falando aqui, mas eu espero que tudo isso que a gente tenha falado aqui sobre isso possa inspirar cada um de nós a ir para frente, né? A dar o segundo passo, a seguir o que Jesus Cristo falou. Olá, eu gostei também daqui no Vem Segue-me, que ele fala sobre esse coração e essa mente, né? O irmão Donald Hallstrom. Ele sugere 2 significados sobre isso. Ele fala que o coração é o símbolo de amor e compromisso. Fazemos sacrifícios e suportamos fardos por aqueles a quem amamos, o que não faríamos por nenhuma outra razão. Se não existisse amor, nosso compromisso esmorece. Né? Então, a importância da gente ter esse coração. E aí, em relação a ter uma mente solícita, ele diz, denota nosso maior empenho e melhor raciocínio para buscar a sabedoria de Deus. Sugere que nossos mais devotos estudo por toda a vida devem ser de coisas que sejam de natureza eterna. Significa que deve haver uma relação indissociável entre ouvir a palavra de Deus e obedecer a ela. Achei isso tão poderoso, né? Isso que você mencionou do Donald Hallstrom, eu conheci ele, um homem extraordinário. Eu só quero acrescentar, o meu Derum, versículo 3, da minha maneira de enxergar o coração solícito, né? É aquele coração que está aberto para receber os sentimentos do Espírito. É aquele coração quebrantado. O que é uma mente solícita? É aquela mente também que está pronta para ouvir os sussurros do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos permitir que a expiação esteja agindo na nossa vida. Por que o presidente Nelson fala em arrependimento diário? O que tem que ver arrependimento diário com mente e coração solícita? Porque se eu me arrependo diariamente, ou seja, porque às vezes nós pensamos na expiação como algo que eu vou usar no futuro. A expiação é para ser usada hoje, todos os dias. Então, quando o profeta diz arrependimento diário, ele está dizendo, usa a expiação diariamente na tua vida. Então, se eu me arrependo diariamente, se eu percebo que errei, já peço perdão, eu vou ter, então, uma mente solícita aberta ao Espírito, eu vou ter um coração solícito aberto ao Espírito. Então, precisamos do arrependimento diário, nós precisamos que a expiação não seja um evento, um dia eu vou ter que... Não, eu tenho que usar a expiação todos os dias na minha vida. Por isso o profeta diz, arrependimento diário, arrependimento... O que ele está dizendo? Que o poder da graça, o poder capacitador da graça possa chegar a você todos os dias, a todos os homens e mulheres, todos os filhos de Deus. E em como que o Espírito fala no nosso coração, né? E como você falou, tira esse espaço do orgulho quando a gente tem essa mente e o Espírito vai revelando, assim... O meu filho me mandou uma mensagem, né? Ele está na missão. E ele tinha uma namoradinha aqui, daí ele terminou. E acho que na época não tinha aquela maturidade, assim, para lidar com esse término, né? E eu falava assim, mas você tem que tratar a menina bem, cumprimenta ela mesmo assim, tem que mostrar o respeito, né? E ele com vergonha e tal. E aí, engraçado, na missão, ele, mãe, eu tô com a cabeça pensando, será que eu devo mandar uma mensagem para ela? Eu falei assim, manda, né? Só para ficar tudo bem. Eu acho que também, às vezes, com pessoas que talvez estão nos assistindo, que estão terminando um namoro ou uma coisa assim, né?
que exige, às vezes, esse respeito, de saber essa comunicação. E... Até porque na igreja todo mundo se conhece, né? Então a gente cresce e continua tendo relacionamento com quem a gente já teve relacionamento. Mas eu achei tão bonitinho assim do Espírito falar para ele, sabe? Dessa coisinha que talvez ele não teve aquela maturidade de agir, né? E hoje... Ele está com a mente e o coração solícito. Ele está com a mente e o aberto. coração Aí o solícito. Espírito vai lá em cima. Aí eu fiquei tão feliz, né? De ver essa mudança. Maturidade, ele está a ganhando maturidade espiritual. Então, nossa... Porque eu falo que o Senhor vai nos ensinar sempre, né? E nunca é tarde. Eu passei por uma situação, alguns anos atrás, eu vi uma jovem que passou por uma situação muito difícil e eu lembrei de uma outra jovem, que eu fui líder. E rapidamente meu coração, eu fiquei assim... Eu não ajudei essa jovem do jeito que eu poderia ter ajudado. Eu não sabia naquela época, eu mandei uma mensagem para ela. E ela me escreveu um textão e falou, não, eu te prometo, você me ajudou sim. Mas porque eu fui pedir... eu fui consultar com ela o que eu poderia fazer com essa jovem, porque aconteceu a mesma coisa com ela, tipo, 7 anos antes. E eu pude pedir perdão para ela. Desculpa, eu sei que eu poderia, né, hoje eu vejo que eu deveria ter feito melhor, enfim. E ela me perdoou, ela falou, não, você me ajudou, fica tranquilo, tá tudo bem. Então nunca é tarde a gente pedir perdão, nunca é tarde a gente, porque a nossa mente e o nosso coração solícito vão nos lembrar, o Espírito, ele vem para nos lembrar das coisas, né? A corrigir algo que aconteceu há muito tempo, né? O presidente Nelson falou que ele sempre teve isso porque aconteceu uma cirurgia e eu acho que não deu certo, né? E a família e como, enfim, não foi o resultado não foi esperado, né? Faleceu e acho que anos depois essa família, muitos anos depois, né? O perdoou, enfim. Então sempre é tempo, né? Eu tenho certeza disso. Para isso que essa é a obra e a glória do Senhor, levar a efeito a vida eterna e a imortalidade do homem. Então o Senhor quer que nós sejamos felizes, Ele preparou isso para nós, né? E tudo isso para nos preparar, assim, eu queria puxar um gancho, para realmente a segunda vinda do nosso Senhor, né? Eu fico pensando quando a gente vai se preparar para uma viagem, acho que eu já falei isso uma vez, ou para algum evento especial, a gente faz o quê? Tem várias coisas que a gente começa a preparar. A nossa aparência, como a gente vai estar se sentindo, a gente come bem, a gente se alimenta para não passar fome naquele evento, naquela viagem, enfim, né? Tantas coisas. E é isso que a gente está aqui, a nossa vida, para nos prepararmos, para nos encontrarmos com o Senhor. E na sessão acho que na 65, né? O Senhor fala sobre isso, né? Fala para eles a preparação. E é tão interessante você falar, mas o Senhor não estava ali para chegar, o Senhor ainda não voltou. Mesmo naquela época, em 1831. Mas quão importante é o nosso coração, a nossa mente estar preparados para encontrar o nosso Senhor. Não importa se vai ser agora, se vai ser daqui a 5, 10, 15, 20 anos que o Senhor vai voltar. Mas se o nosso coração e a nossa mente estão preparados, nós vamos fazer o quê? Pedir perdão pelas coisas do passado. Nós vamos nos limpando, né? E só mais uma coisa que eu queria citar, do 66, é como o Senhor conhece nosso coração, né? Esse irmão que era converso, né? Recém-converso, irmão William, ele tinha perguntas, né? Tinha 5 perguntas específicas, só para citar, assim, pincelar, e vocês vão estudando aí durante a semana. E o Senhor respondeu com essa sessão. Né? E olha que coisa maravilhosa. Eu sei que o Senhor responde as nossas perguntas. Posso compartilhar Pode, uma favor. experiência sobre isso? Sim. Uma das coisas que eu sempre dizia, quando estava presidindo o templo em Manaus, dizia aos conselheiros e às esposas, sempre tenham a oração no coração, lá no templo, perguntando, Senhor, quem precisa de um abraço, de um sorriso, de uma palavra? Eu perdi a conta de quantas vezes eu estava andando pelo templo, eu gostava de andar e estar na sala, enfim, ministrando as pessoas. E eu olhava para uma pessoa, e isso ocorreu muitas vezes na sala celestial. Eu sempre gostava de estar lá quando os membros entravam na sala celestial. E eu ficava, Senhor, tem alguém aqui precisando de alguma coisa? Eu perdi a conta, acho que centenas de vezes nesses 3 anos, aquela irmã ou aquele irmão. Eu às vezes estava caminhando na direção da pessoa e eu ainda não sabia o que tinha que dizer para ela. Às vezes eu sabia, às vezes Deus me dizia, vai lá e diz isso. Eu chegava e dizia, irmã, ou irmão, o Senhor tem um recado para você. Isso. Isso faz sentido para você? A pessoa, muitas vezes. Eles me diziam, eu estava jejuando. E essa é a resposta que eu procuro há anos, ou há semanas, ou há meses. Isso aconteceu.
Deus conhece cada um. Deus sabe. Isso aconteceu com os meus conselheiros, com as nossas esposas. E foi maravilhoso. Deus sabe, Deus conhece as nossas necessidades. Então essa foi uma das experiências mais extraordinárias nesses 3 anos. Quando eu era presidente STAC, eu dizia a mesma coisa para meus conselheiros. Vai lá, vai numa ala sempre com oração. Quem está precisando de mim hoje? E o Senhor vai mostrar. Vou contar rapidinho uma experiência que eu tive quando era presidente STAC lá em São Paulo. O Senhor me disse, vai lá fora. Agora, eu saí da reunião e fui lá fora. Mas estava chovendo, eu pensei. Acho que eu entendi errado. Estava chovendo muito. E o Senhor me disse, vai lá fora. E eu fui lá fora e me molhei. Tinha uma moça chorando. Eu a abracei, a consolei. E ela disse, presidente, como eu estava precisando disso. E se eu tivesse escolhido não me molhar? E se eu tivesse escolhido não obedecer? Ela disse, o Senhor hoje foi a resposta das minhas orações. Então Deus sabe quem são seus filhos. Ele sabe o que eles precisam. Quando esse homem tinha 5 perguntas, Joseph não sabia quais eram as perguntas, mas Deus sabia e respondeu. Nossa, muito obrigada. Como a gente sempre fala, realmente a gente podia ficar aqui falando, né? Tantas coisas, prestar o nosso testemunho do nosso Salvador, da nossa certeza, do nosso amor por Ele. Mas tudo que é bom acaba. Tô brincando. Até a eternidade. Que a gente vai poder ficar falando muito, muito. Mas, irmão Milder, muito obrigada pela sua presença aqui, pelo seu testemunho, pelas experiências. Tenho certeza que tocou o nosso coração, porque a gente precisava disso, né? As pessoas que estão ouvindo precisavam disso. Obrigada por ter estudado tanto e ter trazido tanta inspiração. Hoje está difícil. Mas, obrigada a vocês, obrigada meninas, foi muito bom que estudemos essas 3 sessões com bastante afinco e tenhamos essa oração que o irmão Milder falou, né? Quem que eu posso ajudar hoje? Quem precisa de mim? Com o coração e a mente solícito. Muito obrigada e até semana que vem. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.